é tarde, me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa. Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa. Vinha só cansada. Se é tarde, me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. Se é tarde, me perdoa. Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa. Vinha só cansada, cansada. Hey Jojo, vai pode onde é bom pode cansada. Meu garoto, que alegria te rever. Pô, bom demais. Da Suécia para o Rio de Janeiro. Bom demais ter você aqui. Que bom. Uma alegria grande minha. Sempre uma delícia estar com você. Pois é. Bom, a ideia do programa aqui, na verdade, é um bate-papo, onde as pessoas possam saber um pouquinho mais da tua história, as coisas que você já fez e tal. Porque eu lembro dessa coisa de ter visto no YouTube aquele filme de você chegando pro Maracanãzinho. No Maracanãzinho. E eu, na verdade, eu lembro disso na época também. Que eu lembro, assim, quando você cantou, que foi aquele, opa, pintou um lance, porra, incrível aí, né? Foi uma coisa de chapado. Mas a gente não sabe muito o que aconteceu antes e o que você estava sentindo ali naquela hora, quando você chegou, porque ali foi só quando você se apresentou. Praticamente a minha estreia. A minha foi a primeiro grande momento, né, que eu tive esse ano faz 35 anos, né, que eu comecei a cantar. Comecei a cantar em Belém em 80, né, paraense que eu sou, e vim para cá em maio de 81. E aí o César Mariano, enfim, me conheceu porque eu me inscrevi nesse festival, no Festival dos Festivais, me inscrevi como compositora, parceira da Liana Soares, que é paraense também, numa canção chamada Becos, que é uma canção razoável, mas não era uma canção para festival. Era a letra dela e a música minha. Eu tava começando, né, a fazer as coisas. E me inscrevi, mas não fui chamada para nada. Passou um tempo, eu tinha feito um show num lugar aqui no Rio, que já até não existe mais, chamado Beco da Pimenta, na Real Grandeza, ali perto do Estúdio Coros e tal. E chamava Beco da Pimenta porque era um lugar em homenagem a Elis. E que aconteciam shows normais. Então, por exemplo, de artistas que estão começando. Semana de artistas independentes, por exemplo, que eu já era naquela altura. E aí eu me lembro com o Roger Henry, que há muitos anos faz trilhas na Globo. Ele na guitarra e eu tocava alguma coisa, um violão, mas saía tocando. Botei um surdo, né, em volta do pescoço, saía com a hora da escola de samba, saí, né, Sidney Miller e tal, que eu conhecia com a Nara e tal. E totalmente, né, tô chegando, olha, meu nome é Leila Pinheiro e tô aqui e tal. E nesta noite, na verdade, tinha ali uma pessoa que foi a Cláudia de Miranda, e que trabalhava na casa do festival, lá no Festival dos Festivais, e que passou para o Rui Quaresma, que a gente conhece, violonista, compositor, dono de um selo, né, e tudo. E o Rui, com César Mariano, com João Luiz Albuquerque, uma turma que estava ali decidindo quem ia cantar no festival ou quem ia defender, que músicas. Ela mostrou, e através do Rui Quaresma, um cassete, lembrou, olha, essa menina já se inscreveu para o festival, não foi, mas tem isso aqui dela. E aí tinha o Ribeirinho, do Ginga, tinha Pôr dos Poderes, do Caetano,
nesse coisa. Tinha Becos, essa minha canção era um cassete. E aí o César ouviu aquilo, mas ficou chapado com o Ribeirinho. Chapado. Até hoje, se você falar com ele sobre o Ribeirinho, ele passa mal. E eu com aquela voz aguda, né, de bem novinha ali, com 24 anos, na época 24 ainda. Eu fiz 25 durante o festival. E ele me convidou, aí me ligou. Eu me lembro que eu estava no Mistura Fina da Lagoa. Eu ainda tinha Mistura Fina, não aquele último, mas ainda tinha um outro, né? E o outro lá na própria Lagoa, um pouco antes, assim, que era o meu registro. E o garçom veio e disse assim, você é a Leila? Eu disse, sou. Eu disse, olha, o telefone é o seu César Camargo Mariano. Isso não deve ser pra mim, não. Que nem o telefonema do Sinatra pro Tom, né? Não é pra mim, não. Bom, mas era ele me perguntando, você gostaria de participar do Festival dos Festivais? E eu disse, claro. E fazendo o quê? Ele disse, aguarde. Aí eu fiquei, são quase 2 meses sem saber o que ia acontecer. Agoniada, porra, se esse cara escolhe uma coisa que não tem a ver, pô, e vai ser uma super chance, porque pô, vou estar cantando ali pro Brasil inteiro, né? E mais nada, veio o Verde, né, num cassete, e eu fiquei louca, porque era uma canção maravilhosa e que permanece, que vai ser eterna. Sua, né? Não, e um arranjo do Wilson Nunes, que é carioca e que estava fazendo comigo, fez comigo depois o Olho Nu, que foi o meu primeiro disco, e o arranjo do Verde já saiu nesse primeiro trabalho, pela Poligram, levada pelo Menescal, e um disco produzido pelo João Augusto, da DEC. Mas foi pra mim assim, foi o que eu vou fazer, meu Jesus, sabe? 20 mil pessoas no Maracanãzinho, né? Será que eu estou preparada? Eu te confesso que hoje, assim, eu acho que eu penso mais hoje, naquele momento, do que naquele momento em como eu estaria. Porque ali com 24 anos, você chegando no Rio de Janeiro, você tá louca para se jogar no mundo e para que as coisas aconteçam, né? E já era muito difícil. A gente fala que hoje é muito difícil, né? A carreira sempre foi. Em qualquer momento, né? É bem difícil. Foi e é muito difícil. Então aquilo para mim foi uma loteria, porque o Nelson Motta que apresentava, dizer, pô, essa moça arrasou nos ensaios, pô, que ótimo, que foi bom que a Leila tivesse ganhado o 3º lugar, que pô, era ótimo. Então deu uma força. A Luiz de Oliveira era vivo, né? Da Luiz da elenco. E falou pro Menescal assistir essa final. Vai ver a final, porque tem uma menina assim, assado de Belém e tal. O Menescal disse que não era época de celular, nem coisa nenhuma, mas ele arrumou uma forma de alguém chegar até mim. Só sei que 2 dias depois eu estava almoçando com o Menescal. Ele diz que era eu e os 2 bichos do mato que moravam em mim. Toda de manga comprida, casaco, e blá, blá, blá. E quando acabou eu disse, tudo certo, Menescal? Ele disse, mais ou menos, não ouvi a tua voz, pô. Mas só sei que deu certo e eu fui para Poligram. Mas foi uma experiência assim, eu cantei 3 vezes no Maracanãzinho. Nossa. A primeira eliminatória, a segunda eliminatória, a semifinal e a final. Então foi, mas assim, eu fui, né? E deu tudo certo. Muito bacana. Muito bacana. Mas e aí uma coisa também que eu acho bacana na tua carreira é que você consegue ser diversa, mas ao mesmo tempo coerente. Isso é um outro, assim, um aspecto que eu acho muito único em você, porque eu já te vi cantando muita coisa diferente. Eu lembro que quando eu fui tocar com você, foi Na Ponta da Língua, que já tinha um viés com umas coisas diferentes e tal. Depois você gravou um disco só de Renato Russo. Nós fizemos um disco de standards, basicamente só baladas. Né? Você fez um disco só de bossa nova, quer dizer, são coisas... 2, tem o Ginga. O disco só de Ginga. Pô, Gonzaguinha. Que aliás foi quando, na verdade, também o trabalho do Ginga se popularizou de forma... Apesar dele já ter tido, inclusive, música todo na um caminho, claro. Da lista, mas botou uma coisa assim, deu uma... porque era uma obra majestosa também, né? Incrível, foi muito bacana. Então fala um pouquinho disso, de como é que você... Eu acho que é que nem você. Assim? Você é um músico que também toca de tudo. Se derem, né, chamarem para amanhã você para fazer um trabalho tocando fado, você vai estudar um pouquinho, saber o que se trata e vai arrebentar, não vai pegar uma viola, uma guitarra portuguesa e vai, né, sentar por... Né? Eu acho que tem essa facilidade pelo fato também de eu ser músico. Então, assim, músico que toca piano. Então, hoje, por exemplo, passei a tarde inteira no meu estúdio, sentada, tocando, descobrindo as canções que vão para o meu próximo disco. Assim, eu não faria isso se eu não fosse músico.
E aí dependeria, né, de uma segunda pessoa que de alguma forma interfere, né, mexe, induz, né, porque você tem uma pessoa ali para trocar e você fica dependendo do que aquela pessoa de alguma forma vai dar. Então, o ideal é fazer como você faz, né? Eu mesma acho. Depois que você já tem a coisa mais amadurecida, você pode trazer alguém chega na mão do arranjador, entendeu? Às vezes, ou não, né? Porque se eu faço show sozinha, isso tudo vai pro palco dessa forma. Mas eu acho que eu posso cantar de tudo, porque por isso. Primeiro, eu tenho uma grande cultura musical, porque eu sou de 60. Eu cresci, nasci ouvindo música, a melhor música foi feita nesse país. Né? Todos os grandes mestres, que são meus grandes mestres e continuam sendo. E também tenho uma sede de acompanhar o que está acontecendo dentro do que se pode, porque esse mundo é muito vasto demais, vasto mundo, né? Como dizia o Bandeira. Então, eu acho que tem... Mas acho que também tem uma coisa assim, eu faço 35 anos de carreira esse ano, então eu sempre tenho também uma preocupação de exatamente isso, não ficar só indo lá atrás. Eu tenho que vir para frente, tenho que cantar o que é de agora, né, quem está compondo agora, isso sempre, mas nem sempre eu posso gravar. Então, né, tem momentos que eu esses últimos 3 anos, por exemplo, tirando o nosso disco, eu não fiz... grandes coisas em disco, porque estava difícil. Então eu fui fazer um show de sambas, para mim lindo, né? Super, fui pesquisar com o Marcos Fernando, fomos lá desde Ari Barroso até aqui, Zeca Pagodinho, passava por todo mundo, fiz um show cantando as mulheres compositoras, e assim ia ganhando meu dinheiro e mantendo o meu trabalho, mas cantando tudo. Tinha a Rita, tinha a Fátima, né? Tinha a Rosa Passos, todas as compositoras, Zélia, né? Então, e o samba de Ari, Zeca, porra. Então você tem uma gama aí de compositores, né, fartíssima. Então é isso, eu acho que é um pouco comparando com você. Você vive a serviço da música, né? Então comigo vão ser standards, com o João são canções, com outras são músicas em inglês. Você fez um show com um disco com o cara tocando cello, né? E são suas múltiplas caras, né? Mas todas com uma identidade que é a sua marca. É a tua forma, a tua assinatura, a tua forma. Você tocando eu também reconheço longe. Você deve ser assim com você, com a minha voz, entendeu? Então, que eu acho que é o mais difícil de você conseguir e só o tempo te traz isso. Né? Porque eu comecei como Elis, depois eu devo ter ido me procurando tanto. Descola da tua referência e te descobre, né? E que é o mais bacana, né? Muito bacana. Eu acho que isso aí também é a melhor dica que podia ser dada assim, para alguém que está começando e entender isso aí. Isso aí é muito importante. É super importante ter as referências, mas depois é importante também você saber distanciar delas, olhá-las de longe. Elas continuam referências, Elis continua uma grande referência, né? Elis, Elisete, Dalva, né? São vozes, grandes vozes, né? Grandes intérpretes, porque na verdade é o que eu sou. É uma intérprete, mas que para mim é muito mais do que cantar, né? Do que a voz em si, né? Às vezes a pessoa nem tem a voz, mas a interpretação ela entra e arrebenta, que bom. Mas é isso, bom demais, brigadaço. Que delícia. Porra. Eu quero vir mais, tomar mais cafés e mais champanhes aqui. Com certeza. Pra gente conversar. Tá sempre aqui. Que bom. Beleza, obrigado. Bem-vindo, vida longa ao seu programa, isso viu? Aí, obrigado. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba, saudade fez um samba, saudade fez um samba em seu lugar. Em seu lugar, deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba, saudade fez um samba, saudade fez um samba em seu lugar. Ah, saudade fez um samba em seu lugar. Ah, saudade fez um samba em seu lugar. Bom demais. Arrasou. Ah, coisa boa.